Pessoal, bem-vindos de volta. Então agora nesse vídeo 3, o que a gente vai fazer? Olha só, a gente já tem, né, um front-end aqui, uns templates que o Django consegue mostrar para a gente. Só que até o momento ele só tem um dado fictício, né? Aqui no nosso index, ó, eu tenho uma div do meu card que só traz uma informação fictícia que a gente copiou lá do Bootstrap. Vamos agora nesse vídeo conseguir colocar uma informação no banco e mostrar ela aqui no nosso template, beleza? Como que a gente vai fazer isso? O Django trabalha com um sistema chamado ORM. O que isso faz? Ele pega classes, né, na nossa linguagem, pode ser em Python ou em qualquer outra linguagem, né, o Java também tem, outros frameworks, outras linguagens também tem ORM. No caso do Django, ele pega uma classe que a gente vai escrever em Python e vai converter ela para uma tabela, para um banco de dados, tá? E aí, na hora de fazer as inserções, os selects também, a gente vai usar esse ORM e é ele quem converte para a linguagem SQL. A gente não vai utilizar SQL. Num primeiro momento, pode parecer um pouco chato. Nossa, mas eu preciso aprender outra coisa, sendo que eu já tinha feito, né, o curso lá de banco de dados com SQL. Só que depois você vai ver que ajuda bastante, ele facilita muito a vida da gente. Então vamos lá. Sobre banco de dados, a gente vem aqui no nosso app e nós temos um arquivo chamado models, tá? Esse arquivo models é onde a gente cria as nossas tabelas em forma de classe, né? Porque é o ORM que vai converter para a gente. Então vamos lá, ó. Eu vou criar uma classe chamada anotações, anotacoins, né? Sem acento. Essa classe, agora a gente tem que lembrar um pouquinho lá da orientação objeto, ela vai herdar de models.model, ou seja, ela vai herdar as propriedades dessa classe model. E aí agora eu consigo criar os meus campos da minha tabela. Lembra que a gente falou que ia ter um título? Então eu vou falar, ó, que o meu título ele vai ser um models.charField. É como se fosse o nosso varchar lá do SQL, tá bom? E aí eu preciso passar algumas informações para ele, como por exemplo o max length. Qual que é o comprimento? Lembra que no varchar a gente colocava uma quantidade de caracteres? Aqui também a gente vai colocar. Então esse título eu vou, vou colocar 50 caracteres, ok? A gente vai ter também uma descrição, né, da nossa nota. Eu chamei lá de conteúdo, na verdade, né? Então, ó, conteúdo. Aqui eu posso digitar mais coisas, né? Não vai ser tão específico. Então eu vou criar eu vou herdar aqui de models e vou falar que ele é um text field, tá bom? É como se fosse o nosso tipo text lá do MySQL. Não vou passar nenhum comprimento máximo aqui, vou deixar livre porque a pessoa pode digitar às vezes uma reunião, tá colocando muita coisa ali dentro. Bacana? Então o ORM vai converter essa classe aqui, ó, para uma tabela chamada anotacoins, né, anotações, e dentro dessa tabela a gente vai ter um título e um conteúdo lá. Repara que eu não coloquei aqui, por exemplo, um ID. Por quê? O Django vai fazer isso automaticamente, tá? Eu não preciso colocar um campo de ID aqui, mas ele vai fazer para a gente. Então, por enquanto, eu só preciso desses dados aqui na minha tabela. Como que eu gero isso para o meu banco de dados agora? Eu vou vir aqui no meu terminal, Ctrl C para parar o meu sistema, Ctrl L para limpar o terminal, e aí eu preciso fazer o seguinte, falar para o Django, Django, lê esse arquivo models e gera o arquivo que você precisa para depois você alterar o banco. É mais ou menos isso. Então eu vou rodar, ó, Python manage.py make migrations, tá? Essa transição da minha classe para o banco de dados a gente chama de migração, tá? Quando eu aplico as alterações que eu fiz. Então eu vou criar essa migração, ó, make migrations, vou dar enter, tá vendo o que ele fez aqui, ó? Ele leu o meu arquivo, criou uma model chamada anotações. Beleza.
mas ele ainda não alterou o banco. Agora eu preciso falar para ele, ok, pode aplicar ela no banco. Então, ó, Python manage.py migrate. Ó, que bacana. Ele criou aqui, ó, um monte de tabelas no banco. Mas eu não tinha uma só? De novo, é mais ou menos como aquele lance dos arquivos estáticos. Já existem algumas tabelas próprias do Django. Quando eu mandei aplicar a minha, ele já criou também as outras que são padrão do sistema, que ele vai precisar para autenticação, para usuários, para uma série de coisas. Beleza? Vamos visualizar isso? Onde que ele criou? Em qual banco? Se a gente for lá no nosso arquivo de settings, nós temos aqui, ó, uma seção que fala sobre o banco de dados. Quer ver? Ó, database. Quando eu mandei ele criar esse banco, ele criou, ó, na base do meu diretório, ou seja, aqui nessa minha base, um banco de dados chamado db.sqlite3. Olha ele aqui, ó, db.sqlite3. Então é aqui dentro que ele gerou essa tabela. Para a gente poder visualizar, vamos instalar mais uma extensão. Ó. A gente pode vir aqui nas extensões e instalar o SQLite Viewer. SQLite Viewer. O meu já está instalado. Se o seu não tiver, você clica para instalar. E ele permite que a gente visualize o banco. Então eu vou clicar nele aqui, ó, e ele vai abrir para mim. Tá vendo as tabelas? A tabela que a gente criou chama Anotacões, né? Vou clicar nela. Olha aqui, ó, ela tem um título, ela tem um conteúdo e ela tem um ID. Lembra que eu falei que o ID ele ia colocar automaticamente? Então, aqui está ele. Bacana. E como que eu vou cadastrar uma informação aí para mostrar no meu template? A gente vai aproveitar para aprender um outro conceito. O Django, ele tem uma página de admin. A gente já tinha visto isso lá no nosso settings, ó. Tinha um app admin instalado aqui. E lá na nossa URL também já tinha um caminho aqui, ó, chamado admin. Vamos ver esse admin funcionando? Ó. Vou colocar o meu sistema para rodar de novo. Python manage.py run server. E digitar aqui, ó, /admin. Ele me mostra uma página de administração do Django. Só que ele pede um usuário que eu ainda não tenho. Como que a gente faz isso? Vou voltar aqui no meu sistema, Ctrl C para parar, Ctrl L para limpar o terminal. E eu vou pedir para criar esse usuário. Ó. Python manage.py create super user. Tudo emendado. Enter. Ele vai falar, qual que é o usuário, esse super usuário que você quer criar? Eu vou chamar o meu de Thiago. Qual que é o e-mail dele? Como é só teste, posso deixar em branco. Ó. Vou dar Enter. Qual que é a senha? Vou colocar uma senha qualquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparou que ele não mostrou a senha? Isso é normal. Muitos sistemas de terminal, como Linux, por exemplo, quando a gente está trabalhando em administração de servidores, ele não mostra aquelas estrelinhas, aquelas bolinhas, para que as pessoas não vejam nem a quantidade de caracteres da sua senha. Então, Enter. Ó, digite sua senha de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Ele vai me falar que é uma senha muito curta, né? Muito simples, mas eu vou deixar assim mesmo, yes, só para a gente poder trabalhar. Ele criou um super usuário para mim. Então agora, ó, eu vou colocar o sistema de novo para rodar. Run server. E eu consigo fazer login lá naquele admin. Vamos lá? Ó, tô aqui no meu sistema, eu tinha colocado aqui /admin. Qual que é o usuário? Eu criei o Thiago com a senha 123456. Enter. Ó que bacana. Ele já me mostra aqui, ó, uma tela de administração onde eu posso criar usuários. Ó, se eu quiser adicionar um novo usuário, eu posso criar grupos para esses usuários. Mas e cadê a minha tabela que eu criei? Eu criei uma tabela, anotações, só que ela não está aqui. Por quê? Só aparece aqui na administração para mim o que eu pedi para aparecer. Eu tenho que configurar isso. Então, vamos lá no VS Code fazer essa configuração. Para isso, a gente vai usar um arquivo novo que a gente não tinha trabalhado ainda. Ó. Do nosso app Notes,
eu tenho aqui um arquivo admin. E eu vou fazer esse registro aqui dentro. Eu preciso registrar a minha tabela nova aqui. Então eu vou colocar admin.site.register. Qual tabela que eu vou registrar? Anotações, que é o nome dela. Só que ele reclamou, tá vendo? Não conheço essa tabela, anotações. Então eu tenho que fazer o import aqui, from notes, ou seja, do meu app notes.models, que ela tá lá no arquivo de models que a gente fez. Eu quero importar anotações. Beleza? Então, eu importei a tabela anotações e registrei ela no meu admin. Vou lá no admin agora, vou atualizar a página e ela apareceu aqui, anotações. Legal, né? Então agora eu consigo adicionar uma anotação, Vou clicar aqui em adicionar. Qual que é o título? Sei lá, eu vou colocar uma anotação aqui de reunião. Eu tenho uma reunião, Opa, faltou o i, né? Reunião. Ela vai ser na escola, dia 15, né? E vou colocar aqui o horário, por exemplo, às 8 horas da manhã, Opa, 8 horas. Então, olha que legal. Eu vou clicar salvar. Eu consegui salvar aqui uma anotação no meu banco de dados, tá bom? Uma coisa interessante. Olha o nome que apareceu para essa anotação. É um nome do objeto que eu instanciei daquela classe e o ORM mandou para o banco de dados. É um nome meio complexo, tá vendo? É o objeto 1. Muito chato, né? Como que a gente faz para melhorar esse nome? Vamos lá no nosso VS Code, lá no arquivo de models. Eu posso atribuir aqui, aquele método str que a gente usa na orientação objeto. Então, quando eu instanciar um objeto dessa classe, eu quero que ele me retorne um dado mais amigável. Eu posso criar aqui, uma def __ str self, e ele vai me dar um retorno, né, para ficar algo mais amigável. Eu vou retornar aqui o meu título, né? Self.título. Então, se eu voltar lá no meu admin agora e atualizar a página, tá vendo? Ele me dá um retorno mais bonitinho. Ele retornou o título. Se eu adicionar outra, eu tenho aqui também agora uma corrida. Imagina que eu quero participar de uma maratona. Vai ser, maratona dia, sei lá, 25 de agosto, 9 horas da manhã, salvar. Então, eu tenho outra nota. Lá no VS Code, eu consigo ver esses dados também aqui no meu SQLite. Lembra que a gente consegue abrir ele? Eu posso clicar aqui, vou na minha tabela de anotações e aqui estão eles. O ID1 é a reunião lá na escola, o ID2 é a corrida. Bacana, né? Depois a gente pratica mais essa parte do banco de dados. Mas agora, como que eu mostro isso? Se eu for lá no meu index, ele ainda está vazio, né? Só com aquele exemplo do Bootstrap, card e esse título, esse conteúdo qualquer. Para a gente mandar uma informação para cá agora, a gente tem que ir lá na nossa view. A view é que controla tudo que vai ser mostrado aqui no nosso template. Então, aqui na minha view, eu vou abrir a view no meu index, porque aquele arquivo lá é o index. Eu preciso buscar essas informações no banco de dados. Como que eu faço um select, né? Como que eu busco informações no banco? Eu vou importar aqui a minha model. Então, from notes.models import anotações. Importei. Agora eu consigo acessar ela e buscar as informações. Então, aqui no meu index, eu vou criar uma variável chamada dados e ela vai receber lá das minhas anotações .objects. Eu vou acessar os objetos que tem lá dentro. .all. Eu quero todos. Então, eu quero todos os objetos
de anotações. E vai estar salvo tudo aqui dentro dessa variável dados, ok? Agora eu tenho que mandar ela para o meu template. Eu faço isso em forma de dicionário. Então aqui, ó, na hora de renderizar, eu vou falar que eu tenho a requisição, qual que é o meu template, e aí eu vou colocar uma vírgula e colocar um dicionário, ó, abre chaves, abre aspa. Vou chamar de dados para ficar padronizado. E eu vou mandar o que? Agora fora da aspas, ó, a minha variável dados. Então como que a gente lê isso aqui, ó? Eu estou mandando para o templates uma variável chamada dados, que é o lado esquerdo aqui, ó, dados. Mas o que vai ter dentro dela? Essa variável dados aqui, que é o dados do lado direito. Por que usar o mesmo nome? Mesmo caso, para não confundir a cabeça. Então, deixa o mesmo nome, que quando você chegar lá no template, você sabe que chama dados. Pronto, ok? Vamos lá no template, então, receber essa informação. Eu vou abrir aqui o meu index. E eu tenho aqui, ó, um card só. Lembra? Ó, eu apaguei aqueles outros, eu só tenho um card. Ele começa aqui, termina aqui. Só que eu posso ter muitas informações no banco. Então eu preciso colocar aqui uma estrutura de repetição para eu conseguir ler todos os objetos que vieram do banco e mostrar aqui. Para isso, como que a gente coloca código Python aqui dentro, que a gente fez agorinha? Abre chave, abre percentual, fecha ali o percentual. Então eu vou colocar ó, for, meu laço de repetição for, para percorrer a minha lista de objetos. For i in dados, ou seja, eu vou chamar de i cada objeto que tem dentro da minha lista dados, e eu não posso esquecer de fechar esse for. Isso é uma novidade, né? Porque o Python, a gente não precisa fechar as estruturas. Ele identifica isso pela indentação. O if, o while, o for, ele identifica a indentação. Como no HTML a indentação ela é só para nossa leitura, ela não faz diferença para o código, eu preciso falar onde esse for termina. Então, ó, quando eu terminar aqui o meu card, eu vou finalizar o meu for. Chave, percentual, percentual, end, for. Tá bom? Então, se esse i vai acessar cada objeto aqui, ó, agora eu consigo pegar os dados dele. Ó. Então, no lugar desse card title, eu quero a informação que veio do banco. Aí agora, ela é um código Python ou ela é uma variável? Código Python, chave, percentual. Variável são só duas chaves. Ó. Abre duas vezes a chave, fecha duas vezes e coloca a variável aqui. E ponto título. Então, desse primeiro objeto i, eu quero colocar o título aqui, ó. A parte de baixo aqui que é o conteúdo. Como é variável, abre duas chaves, fecha duas chaves. E ponto conteúdo, né? É isso mesmo? Deixa eu conferir lá na model. Conteúdo. Bacana? Lembra que eu falei que a gente tem um ID? A gente não configurou, mas lá no banco o próprio Django colocou. Ó. Se a gente for lá em anotações, tá aqui o ID. A gente vai precisar dele também. Só que a gente vai configurar agorinha. Por quê? Ó, quando eu clicar para editar, eu vou editar quem? Eu tenho que saber o ID para buscar ele e editar. Quando eu for apagar, mesma coisa. Eu vou precisar saber o ID para eu conseguir apagar o objeto certo, né? Por enquanto, vamos deixar só o título e o conteúdo. Vamos ver lá na nossa página como que ficou? Vou atualizar a página. E olha só que legal. Agora a gente já tem os dois cards de verdade aqui na nossa listagem. Ó. A reunião e a corrida. Viu como que funciona para a gente criar o banco de dados através da model? Então, no arquivo model, a gente cria uma classe que o ORM vai transformar em tabela, certo? Depois, a gente aplica ela no nosso banco. A gente rodou o Make Migration para criar a migração. Depois a gente rodou o Migrate para aplicar ela no banco. Agora a gente já consegue trabalhar com ela no banco. Para a gente ver ela no admin, caso a gente queira, nem sempre a gente vai fazer isso. Lá no admin, eu preciso registrar
a minha model. Então, eu importei a minha model e registrei admin.site.register, registrei a minha model. Mas para eu conseguir acessar ela dentro do admin, eu tive que criar um super usuário, lembra? Então a gente veio aqui, ó, a gente rodou python manage.py create super user para criar um super usuário. Aí sim, a gente conseguiu vir aqui no nosso sistema /admin, fazer o login. Opa, deixa eu colocar ele para rodar de novo, que eu parei o sistema. Aí a gente conseguiu rodar o sistema, run server, e acessar o admin. Aqui está o nosso admin, beleza? Então, esse é o conteúdo desse vídeo. Como que a gente cria o banco, acessa as informações. Então, a gente fez aqui um select, né? Pegou os dados, mandou para o template e recebeu ele aqui no template. Como ele era uma lista, eram várias coisas, a gente precisou fazer um for para percorrer essa lista. Bacana? No próximo vídeo, a gente dá sequência então. Até lá!